Muito boa noite, amigos do Vale dos Sinos, Vale do Paranhama, Serra Gaúcha e Grande Porto Alegre. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, hoje trazendo uma pessoa muito especial, um cidadão ilustre nativo de Sapiranga, um cara que conhece música pra caramba, falando de ninguém menos do que o Sefrim, que hoje está à frente de uma orquestra, a Presto, que domingo vai estar se apresentando no nosso Centro de Cultura. Por favor, Sefrim, quem é o Sefrim? Tudo bom? Olha, eu acho que eu sou uma pessoa comum que teve a felicidade de poder trabalhar e desenvolver aquilo que mais gosta, aquilo que ama, que é a música. Então eu acho que é isso, eu sou uma pessoa absolutamente comum, que tenho gostos e algumas coisas que a gente gosta, outras que não gosta, e que tenho a felicidade de trabalhar com música. Viver música, isso é muito bom. Para quem não se lembra do Sefrim, na década de 70, estudando ali no Genuíno Sampaio, aquele blusãozinho vermelho, tu tinhas um violão, era um de Jorge, é isso? Bárbaro, olha, deve ser, eu já nem me lembro, faz tanto tempo. Não, Provavelmente era um de Jorge, e naquela época ou era Giannini ou era de Jorge, né? Não, perfeito. Depois a coisa começou a diversificar, começaram a existir outras possibilidades, mas naquela época, a época do blusãozinho vermelho, do Genuíno, saudoso tempo, né? Era ou de Jorge ou Giannini, um dos dois. O Sefrim foi um dos grandes incentivadores a eu aprender a música, certo que eu não aprendi como ele. Então, meu primeiro violão eu ganhei, um pedido que eu fiz com meus pais, foi depois de ver o Sefrim tocando, e ele tocava maravilhosamente bem. Pode me dizer quem foi que te ensinou o violão, Sefrim? Bom, em primeiro lugar, obrigado, né? Vamos contar os exageros assim, né? Mas enfim, muito obrigado. Olha só, eu comecei a minha vida na música aqui em Sapiranga, eu acho que isso é muito legal. Eu tive aula com a Nelce, na época era a Nelce Strauss, querida professora e incentivadora assim, na música. Depois eu tive aula com a Arione, aqui de Sapiranga também. Fiz algumas aulas de piano com ela, depois algumas aulas de violão. E fui aluno, e eu considero meu grande mestre, assim, o Mauro Harf. Eu estudei muito tempo com ele, depois ele, em Novo Hamburgo, criou a Musicinos, escola de música. Estudei com ele lá. Mais tarde eu tive a oportunidade de dar aulas lá também de violão. Mas a minha vida na música começou aqui em Sapiranga, através da Nelce, depois da Arione e depois do Mauro. Esses três foram os meus primeiros professores, assim. Aí lá se vão para mais de 50 anos, quem sabe? Já chegaram a 50 anos de trabalho em cima da música, correto, Sefrim? Estou com 60, trabalho mesmo, talvez um pouquinho depois, mas vão 50 anos dentro da música, isso com certeza. Perfeito, estudou, fez o primeiro grau no Genuíno, terminou o primeiro grau no Genuíno ou... Não, eu fiz um ano no Genuíno e no ano seguinte eu fui para Novo Hamburgo na Fundação Evangélica. Fosse para a Fundação Aí Evangélica. Eu terminei o ensino médio, segundo grau na época, né? Terminei lá. E logo depois disso tu foi para a URGS, correto? Aí fui para a URGS. Eu passei um ano na Faculdade Palestrina e dali fui para a URGS. Tá, mas como é que está a Faculdade Palestrina hoje? Ainda existe? Ainda existe algum professor? Infelizmente não. Na época, isso início dos anos 80, a Palestrina era tinha uma faculdade de música, mas era conhecida principalmente pelos seminários internacionais de violão, que trazia para o Brasil, para Porto Alegre, grandes nomes do violão. Então eu tive aula lá com Nestor Alski, que era do Uruguai, mas tinham vários professores da Argentina, do Uruguai, aqui do Brasil mesmo. Eu me lembro de um seminário inesquecível para mim, que eu tive aula com Odair Assad, que era do duo Assad, era o Sérgio e o Odair Assad, dois irmãos, são maravilhosos, assim. Então a grande força, digamos, do Palestrina era o violão. E o curso da URGS, que era já naquela época muito conhecido, né, curso de regência, que era assim o objetivo de todo mundo. Então assim que eu consegui passar pelo vestibular, eu fui para a URGS. Tu fizeste regência na URGS? Curso de regência na URGS. Quando eu peguei uma mudança bem significativa assim no currículo, quando eu entrei o curso era composição e regência. E logo em seguida ele mudou e daí ele se dividiu ou composição ou regência.
E daí eu continuei na regência. A maioria dos músicos de Sapiranga ficaram por aqui. Alguns se aventuraram para ir a São Paulo, outros se envolveram com bandas, tiveram conjuntos musicais, alguns se tornaram roqueiros, outros estão trabalhando até hoje em bandas de bailão e grupos gauchescos. Temos agora uma menina aí que participou de um evento nacional aí. Ela tem representado bem, ela não é nativa de Sapiranga, mas ela tem representado bem a nossa cidade. Fora isso, nós não temos nenhuma referência, digamos, de sucesso. O Mauro Bernardes foi um que buscou em São Paulo, buscou fora do nosso Pampa Gaúcho, um trabalho lá em São Paulo, creio que ele foi para o Rio também, mas não alcançou, digamos, um reconhecimento nacional. Eu pergunto para ti, Sefrim, a música clássica te dá um retorno financeiro ou é mais emocional, mais um ganho de alma, mais uma satisfação pessoal? Essa é uma pergunta bem interessante. Eu vivo exclusivamente da música. E o veio da música que eu me dedico é a música clássica, a música erudita. E sim, a gente pode viver de música, né? É como qualquer outra profissão. A gente precisa ter oportunidade, ter um pouco de sorte, enfim. Mas sim, a gente pode viver da música erudita. Eu tive uma sorte muito grande de ter sido convidado para ingressar no Coral Unicinos na década de 90, quando o Coral Unicinos era um dos principais corais do Brasil. E eu entrei como cantor, aí trabalhei com o Zé Pedro, que infelizmente já faleceu, José Pedro Boécio, que foi um dos maiores regentes do Brasil de canto coral. Trabalhei e continuo trabalhando até hoje com Lúcia Passos, que é uma das melhores preparadoras vocais do Brasil. E em seguida que eu entrei como cantor, eu fui convidado para reger. O Zé Pedro foi estudar nos Estados Unidos e eu assumi a regência do coral. E eu fiquei na Unicinos trabalhando no coral e depois na orquestra mais de 20 anos. Então era uma estabilidade muito boa, né? É um período muito bom da Unicinos, que sempre valorizou muito, naquele momento pelo menos, a cultura e a música. Então para mim eu tive essa sorte de ter um lugar que me provia financeiramente e pude me dedicar bastante à música. Existe hoje uma profusão muito grande da pirataria em cima da música, Sefrim. Até um tempo atrás, alguns compositores eles até sobreviviam com os direitos autorais, sobreviviam da venda dos discos e até dos CDs. Mas com essa pirataria hoje, praticamente isso acabou. Então, existem canais hoje, tu busca na internet, tu baixa qualquer coisa gratuitamente. Isso, para ti, é algo desonesto, tu baixar um aplicativo sem recolher os direitos autorais do autor da música, de quem trabalhou em cima? Tu acha que isso é desonesto para quem baixa as músicas da internet sem pagar um centavo para a pessoa que batalhou em cima daquilo? Qual é que é a tua opinião, Sefrim? É uma grande polêmica no mundo da música, né? A questão dos direitos autorais. E tanto na música popular como também no ambiente da música chamada erudita, música clássica, são só denominações, mas enfim. E hoje em dia tem a possibilidade, a maioria das antigas gravadoras já possibilita direto assim, o free download, né? Justamente porque chegou no momento que não tinha mais como combater a pirataria. Então nesse aspecto a internet de certa forma meio que facilitou a ação da pirataria. Mas eu sou a favor de que se recolha os direitos, porque tem muita gente que vive disso, né? Então eu sou a favor de democratizar o acesso à música, mas quem trabalha com isso, muitas vezes é o seu meio de sobrevivência. Então precisa ter reservado, né, os direitos. A gente está aqui agora, está caindo uma chuva torrencial aqui. A gente tem o telhado de Zico aqui. E estamos de frente ao Morro Ferrabras, em Sapiranga. E eu gostaria de dar um stop aí até passar essa chuva. Daqui a pouquinho a gente volta. Então voltamos, parou a chover um pouquinho. Estou aqui com o Sefrim, maestro regente, compositor, um dos músicos sapiranguenses de maior sucesso aí no Brasil inteiro.
e para mim é uma grande honra estar com esse camarada aí. O Sefrem, voltando a alguns anos, há mais de 5 anos, a gente se encontrou dia desses ali no centro de Sapiranga, eu estava numa sanduicheria, onde era a antiga lancheria da dona Lore Sefrem. E aí, de frente 19 de julho, eu e minha esposa, a gente estava tomando um suco ali e relembrando os bons tempos. Daqui a pouco passou um camarada e disse: poxa, eu conheço esse cara aí. Era o Sefrem que estava dando uma volta em Sapiranga. Por onde é que tu andastes esses últimos anos, Sefrem? Olha, como eu te disse, eu tive a sorte de trabalhar na Unicinos por muito tempo. Então eu me fixei muito para aquele lado, né? Eu morei muitos anos em Novo Hamburgo, né? Desde 90 eu estou morando em Novo Hamburgo e sempre nesse eixo, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Porto Alegre e por aí. No início dos anos 2000 eu passei uma temporada nos Estados Unidos, tive a chance através da Unicinos também. Como eu disse, era um período assim que a universidade incentivava muito aperfeiçoamento, estudo. Então eu tive a chance de estudar regência de orquestra nos Estados Unidos, mas trabalhando sempre por aqui. Sempre, como é que eu posso dizer assim, o campo de trabalho sempre foi muito bom. A parte de canto coral no Vale dos Sinos sempre foi muito desenvolvida, até por conta da tradição dos imigrantes, ainda que nesses últimos anos, infelizmente, tem decaído muito, né? Tem cada vez menos corais, e tem uma queda assim, na qualidade, digamos, de modo geral. Isso é uma pena, né? Eu acho que o canto coral, entre tantas manifestações musicais, todas são importantes, igualmente importantes, não tem nenhuma que seja mais relevante ou menos, mas o canto coral, por toda essa questão da tradição dos imigrantes e tudo mais, não só dos alemães, mas também dos imigrantes italianos na região da Serra Gaúcha, eu acho que o canto coral tem que ser preservado por todo esse lastro cultural. Então, dentro do veio do canto coral, eu sempre tive muitas oportunidades, né? E acabei me fixando e trabalhando muito na região ali, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Porto Alegre, por aí. A gente tem acompanhado a evolução da música e essa história do canto coral. Eu me lembro que eu cantava no coral da Igreja Católica aqui de Sapiranga e de uma hora para outra foi dissolvido. Existiam aqueles corais, os antigos corais da Sociedade 7 de Setembro, até da Sociedade 30 de Novembro. Eu creio que isso tudo está em off, mas existe uma crescência. Visitando uma igreja adventista, dia desses eu encontrei vozes maravilhosas, entende? Trios, quartetos e até corais completos, muito incentivados e patrocinados pelas próprias igrejas, pessoas bem fardadas, bem vestidas, com uma beca sensacional e é de arrepiar. O que está faltando, Sefrem? Está faltando incentivo público? Está faltando o governo federal, o governo estadual ou os municípios apoiarem mais essa arte em cima da música, esse canto coral, essas orquestras, esse trabalho que tu desenvolves hoje? Olha, cultura, como qualquer empreendimento, precisa de incentivo, precisa de recurso. Em nenhum lugar do mundo, se tu pegar a Filarmônica de Berlim, que é uma das orquestras referência no mundo todo, o nome já diz, é uma orquestra filarmônica, ela depende de recursos externos, né? Dificilmente ela daria conta de prover a sua própria temporada, porque são muitos músicos de muita qualidade, são solistas convidados, maestros, etc. Isso tudo tem um custo, porque todo mundo, a gente vive da música, a gente precisa ganhar dinheiro para pagar a conta, pagar aluguel, comida, roupa, etc., estudo, tudo isso. Então, sim, precisa ter incentivo, tem que ter recurso, tem que ter dinheiro para financiar isso. E nesse aspecto, eu acho que ainda falta, de modo geral, não estou falando especificamente de nenhuma instância, mas de modo geral ainda falta para nós entender que a arte é uma fonte de renda muito grande. A gente pode ganhar dinheiro, os municípios podem ter, os estados, a União toda, pode ter muitos ganhos, inclusive financeiros, através da valorização da cultura.
arte e cultura. Com certeza, isso é um filão que ainda é pouco explorado e precisa ser mais explorado. E daí sim, a gente vai chegar numa outra questão, que é a questão da qualidade. A gente precisa de orquestras, de corais, de grupos vocais, de grupos de música popular, desenvolvimento da cultura popular através da música gaúcha, do gospel, da música sertaneja, qualquer manifestação artística, mas precisa incentivo para que os talentos que a gente tem e que tenha, se a gente olhar ao nosso redor aqui, a gente vai perceber que está cheio de gente talentosa na música, mas que precisa de incentivo para poder desenvolver o seu talento. É de se notar que Sandro Seixas, ele teve discos lançados inclusive no Japão, e o que ele mais consegue aqui é um show de vez em quando tem uma festa das rosas aí, mas a gente vê que tem muito músico aí que está trabalhando na montagem de calçados, está trabalhando de metalúrgico, está trabalhando nas ruas como vendedor, que não consegue viver da música justamente por essa falta de incentivo, por essa falta de apoio. A música erudita, a música clássica, na verdade, na minha juventude a gente curtia muito pop, curtia muito rock, mas foi em 82 que o meu ouvido passou a admirar essa música diferente, porque a gente ouvia concertos para a juventude, quando dava concertos para a juventude na antiga, na Rede Globo, eu creio que era na Globo, a gente mudava de canal, porque ninguém da família, eu sou de origem alemã, e provavelmente a maioria dos cidadãos sapiranguenses hoje, ninguém dá a legitimidade para essa música porque não fez parte da sua história. Mas eu queria te dizer que eu passei a ter um ouvido um pouquinho mais apurado depois de assistir um filme criado pela Unicef. Esse filme é Retratos da Vida, que conta a história de músicos durante a Segunda Guerra, todas as suas ligações, como é que eles sobreviveram durante a guerra, e o final dessa produção se passou debaixo da Torre Eiffel, tocando o Bolero de Ravel do começo ao fim, um bailarino, músicos sensacionais, Geraldine Chaplin cantando Bolero de Ravel, impondo uma voz, algo que eu nunca tinha ouvido, e aquilo me estremeceu, aquilo ali, e a partir daí eu comprei o disco do Bolero de Ravel. Mas grandes compositores, entende? No Brasil, Villa-Lobos pode ser considerado nosso maior artista? Ele, sem dúvida, é o mais conhecido, até fora do Brasil, né? Talvez o mais respeitado. Mas existe uma grande produção de compositores, né? E eu acho muito interessante essa questão, porque infelizmente a gente tem pouco contato com música erudita, com música clássica. E isso leva a gente a imaginar que música clássica é sempre uma música chata, é uma música difícil, a gente não entende nada. E na verdade não é assim. A música erudita, ela tem características diferentes, digamos, da música chamada popular, mas nenhuma das duas é mais importante ou menos importante, nenhuma das duas tem maior valor ou menor valor. Isso é uma tremenda bobagem, assim. Isso é um preconceito que provavelmente vem lá da época da Idade Média. É uma tremenda bobagem. Música, se existe alguma classificação, a gente poderia dizer que a música ou é música boa ou não é música boa. Mas se a música erudita, se a música popular, a gente tem obras-primas dentro da música popular e tem obras-primas da música erudita. Tem coisas que não são boas na música popular e tem coisas que não são boas na música erudita também. Então, isso em primeiro lugar, assim. Segundo, eu tenho tido muitas experiências assim que são incríveis de levar a música erudita para lugares totalmente surpreendentes, assim. Eu tive a oportunidade de, durante um festival de música, reunir um grupo de música de câmara e tocar na periferia da cidade para crianças em situação
eu odeio essa expressão, mas de vulnerabilidade social, que nunca tinham tido contato nenhum com esse tipo de música. E a gente fez o que a gente chama de concerto didático, a gente explicou como é que funcionava a música, como é que era, o que elas iam ouvir, e é impressionante a receptividade, elas adoraram aquilo, elas queriam ouvir mais música. Terminou a apresentação, elas vieram conversar com os músicos, ficaram curiosas a respeito dos instrumentos. Então isso me mostra, outra experiência que eu tive numa apresentação de coro, cantar um repertório de música popular, porque era uma apresentação ao ar livre, muito informal assim, e no meio dessa apresentação de música popular a gente fez uma música erudita. Quando terminou a apresentação, o pessoal pediu bis e eles pediram para repetir a música erudita. Então eu acho que é uma questão de oferecer para as pessoas a oportunidade de tomarem contato com esse tipo de música. Dia desses, assistindo uma entrevista ao vivo, a repórter estava conversando com uma criança e perguntou se a menina gostava de música. Ela disse que gostava muito, então a entrevistadora passou o maior vexame, porque ela pediu para a menininha cantar uma música que ela conhecia. Ela cantou essas músicas atuais, esse funk, que falava de bunda, falava de agachar. Sefrim, foi-se a poesia nas composições atuais? Existe ainda música boa? Existe ainda poesia? Porque mesmo uma música sertaneja, aquela antiga que falava da natureza, dos animais, do homem, da mulher, a música gaúcha, que falava sobre a emoção do campo, da criação de gado, da lida de campo e até dos heroísmos farroupilhas, isso tudo terminou? Será que não tem mais jeito? Será que essa onda de funk, esse melodramatismo que criaram hoje na música popular brasileira, na música brasileira, não é? Eu digo que tem esses segmentos agora do sertanejo universitário, tudo que veio depois disso, é tudo lamentações, não tem construção, não tem história a música. Eu te confesso que eu não consigo te citar uma música dessas de 15, 20 anos para cá que, digamos, eu goste, que eu tenha vontade de escutar. É uma tendência a poesia ter desaparecido das nossas músicas? Quantos temas interessantes a gente está falando aí, né? Eu acho maravilhosa essa temática aí. Eu sempre penso que a cultura de um povo reflete sempre aquilo que o povo já viveu ou está vivendo. E, em alguns casos, aquilo que gostaria de viver, né? E hoje em dia a gente vive numa cultura muito, muito pasteurizada, assim, né? Muito igual em qualquer lugar do mundo que tu vai, é tudo muito parecido. E talvez este seja o lado um pouco nefasto assim da globalização, porque ela parece que ela procura abafar aquilo que é de peculiar, né? O que tem de peculiar no Vale dos Sinos, o que tem de peculiar na cultura gaúcha, o que é realmente, genuinamente brasileiro, e o que vale a pena ser ressaltado em troca de uma coisa que é muito igual, muito massificada pelo lado ruim, digamos. Então, eu acho que existe uma tendência hoje em dia da superficialidade. É tudo muito superficial, muito efêmero. Hoje é uma coisa, amanhã aquilo já não é mais, tem que ter uma novidade. As pessoas não se fixam mais, nós todos, né? A gente faz 5 coisas, 6, 7 ao mesmo tempo. Tu tá falando no celular, e tu tá falando com o filho, e tu tá respondendo não sei o quê, e tá lendo, é tudo junto, e isso acho que se reflete nessa questão da produção. E eu não gosto de pensar que a poesia morreu, porque seria uma perda irreparável, assim, né? A poesia é tudo na vida, a poesia é tudo na música, mesmo na música instrumental. A gente estava falando das 4 estações do Vivaldi, por exemplo. Tem poesia ali, porque o Vivaldi compôs essa peça baseada em sonetos que explicavam cada uma das estações. Então eu não quero pensar que a poesia tenha morrido, mas sem dúvida ela anda muito castigada, digamos, e está muito embaixo, né? E é uma pena, a gente precisa resgatar a poesia, trazer de volta a poesia para a música. Pois é, o Sefrim pulou na frente. Eu queria falar sobre essa história do Vivaldi. Eu amo o verão, certo? Mas o outono é maravilhoso também. Então, eu te pergunto,
A classe social, certo? A cultura reflete no tipo de música que a população ouve, a qualidade do ensino reflete em cima de tudo isso. Você me falou agora há pouco sobre uma apresentação que vocês fizeram na periferia e pediram um bis para música erudita. Está faltando isso no colégio? Está faltando aulas de música nos colégios como a gente tinha antigamente? Com certeza. Eu acho que a gente está devendo muito em relação à cultura e principalmente para as crianças, né, para os jovens, né? Por quê? Porque eles vão crescer, vão se desenvolver e vão levar isso adiante. Falta para todo mundo, mas principalmente para as crianças, né? Então a questão da aula de música é uma questão importante. Mas antes disso, deixa eu dizer, a música absolutamente não faz distinção nenhuma. E eu acho que é um erro a gente pensar que dependendo da classe social, aquela classe social vai preferir a música tal. A experiência que eu tenho tido me mostra o contrário. O que eu percebo é uma subversão assim, dos acontecimentos que levam a gente a pensar alguma coisa nessa direção, mas que não é. Todo mundo gosta daquilo que é bom. É uma questão da gente ser apresentado para aquilo. E daí sim, dependendo de onde eu estudo, qual é o contato que eu tenho com essa manifestação ou com aquela, eu vou acabar gostando mais daquilo porque eu conheço aquilo. Se todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer uma diversidade maior de música, de dança, de teatro, e daí dentro de cada uma, dentro da dança, conhecer o jazz, conhecer o funk também, conhecer a dança, conhecer balé clássico, peças de teatro, conhecer esquetes de comédia, aquele chamado besteirol, mas também conhecer peças mais profundas, literatura, e na música também. Eu tenho certeza que o gosto das pessoas seria bem mais abrangente. Isso não quer dizer que eu vou deixar de gostar da minha preferência e vou passar a gostar de... Não é isso, mas eu acho que o gosto tem que ser uma escolha e não uma imposição. Essa que é a questão. Para mim, a escolha só vem através do conhecimento. Conhecimento é libertador. Por isso que tem que voltar àquela velha que a gente estava falando, né? Velha aula de música, ministrada por alguém que conhece, que sabe música, para realmente poder transmitir conhecimento e através desse conhecimento as pessoas realmente escolherem aquilo que gostam. Perfeito. Eu gostaria de convidar todos vocês, então, para no próximo domingo, esse domingo agora, a partir das 20 horas, o sapiranguense Sefrim, regendo a orquestra Presto, Isso. A partir das 20 horas no Centro de Cultura, ao preço de totalmente grátis. Se você quer ter uma experiência muito especial com a música, quer viver um arrepio no braço, na espinha, na nuca, esteja no Centro de Cultura, mas vai cedo, porque eu creio, estou torcendo para que aquele Centro de Cultura esteja cheio domingo à noite, porque o espetáculo é grandioso. Para quem conhece Vivaldi, já ouviu Vivaldi? Ao vivo, deve ser sensacional. Sefrim, tu usa batuta? Quando eu rejo a orquestra, eu uso batuta. Quando eu rejo coral, não. É uma tradição, né? A gente rege... Aqui no Brasil e nos Estados Unidos é muito comum usar batuta sempre. No Brasil, coral a gente rege sem batuta, orquestra se rege com batuta. Isso é uma prática, assim, não tem nenhuma regra que defina precisa ou não pode. Isso depende muito do gosto de cada um. Existe uma certa tendência mesmo nas grandes orquestras, grandes que eu digo de tamanho, assim, cada vez mais os regentes estão regendo sem batuta, que é uma experiência bem interessante também, porque fica com as duas mãos livres, né? Eu acho que a expressividade ganha sem a batuta. E o teu espiritual muda depois das 3 batidinhas, quando tu pede atenção para a orquestra, quando tu pede atenção do público, tu muda. Quem é que está ali, o Sefrim ou o próprio Vivaldi tentando apresentar sua música? O que muda? O que as pessoas vão poder ter de experiência a partir desse momento, domingo à noite, Sefrim?
Bah, quem dera que o Vivaldi pudesse falar através de nós ali, né, no palco, ia ser maravilhoso. Eu sempre imagino que o meu compromisso, a minha responsabilidade como músico, seja de qualquer área, é justamente essa, é tentar me aproximar o mais possível do compositor, seja Vivaldi. Essa peça que ele vai fazer, As Quatro Estações, está completando 300 anos esse ano. Ele lançou em 1723, foi o ano que ele compôs essas peças. Mas pode ser uma peça que foi composta ontem, semana passada. Quanto mais próximo a gente puder chegar do compositor e entre aspas, falar por ele, seria maravilhoso. Cara, quando eu entro no palco ali, já... eu não sei dizer o que acontece, mas é uma espécie de transformação, né? Parece que tu também é músico, sabe disso. A gente meio que entra num ambiente especial, não sei se é um transe, o que é, não sei... Não consigo descrever em palavras, mas certamente é uma situação, é um momento especial, né? Eu sempre digo isso, não tem frio, não tem calor, não tem sede, não tem coisa nenhuma, tem a música ali. A gente se conecta com a música de uma determinada maneira que todo o resto parece que não existe. E tirando estar em casa, junto com a família, com os filhos e tal, é o melhor lugar que tem para a gente estar, é em cima do palco ali, fazendo a música acontecer naquele momento, porque isso que é uma coisa fascinante da música. A música, ela precisa que ela aconteça naquele momento. Não é como um livro que já está escrito, não é como uma tela de pintura que já está pintada e que eu vou só olhar. A música, cada vez que é executada, ela acontece de novo. Naquele momento, naquele instante, ela está acontecendo. Isso é maravilhoso. Já se passaram 31 minutos da nossa entrevista, o tempo voa, a gente não quer se alongar. Eu queria declarar para ti, então, mais uma vez, Sefrim, sem balela, sem lua, sem puxa-saquismo, mas o meu orgulho de ter alguém como tu, conterrâneo meu em Sapiranga, e quero lembrar os meus amigos. Vão até o Centro de Cultura domingo à noite para participar desse espetáculo especial que a gente vai ter. Uma orquestra, olha, que não é sempre que a gente tem uma orquestra aqui, e ainda mais regida por um sapiranguense nativo. Eu creio que a maioria do pessoal que está me assistindo agora não sabia que tinha esse camarada com tanto talento aqui em Sapiranga. Temos muitos músicos, nós temos dezenas de músicos, entende? Que continuam na música. O Pedrinho continua, o Pedrinho está com uma loja de instrumentos muito legais, entende? Tem amigos que antigamente tinham banda, hoje estão tocando em igrejas, estão tocando em eventos, em formaturas, mas eu creio assim, Sefrim, tu foi o cara que foi mais longe, e eu creio que vocês que estudaram com o Sefrim, os amigos que estudaram com o rapazinho cabeludinho aquele, aliás, há quanto tempo tu namorou a Ieda? Quanto tempo vocês namoraram antes de casar? Nossa, foi muito tempo, porque a gente conheceu muito jovem, né? Então a gente ainda estava estudando, e daí toda a faculdade pela frente, então foi muito tempo, acho que foram uns 10 anos até a gente casar, então passou o tempo, né? Casado com uma sapiranguense também. Sapiranguense também, com certeza. Então tá, eu faço uma pergunta para finalizar, Sefrim, os meus convidados, e eu gostaria de fazer essa pergunta também para que as pessoas te conheçam, saibam com quem estão lidando. Sefrim, se tu soubesses que amanhã seria o último dia sobre a face da Terra, hipoteticamente falando, se fosse o último dia na face da Terra, o que o Sefrim faria? Que pergunta é essa? Eu ficaria junto com a minha família, né? Meus filhos, eu sou louco pelos meus filhos, e eu ia tentar ouvir música, passar com eles ouvindo música, e tentar dizer para eles que sim, a música é capaz de resumir, não sei se resumir a palavra, a música é capaz de sintetizar melhor a vida, porque tem a ver com criação, tem a ver com passagem de tempo. Então eu faria isso, ia ficar junto da minha família, relembrando bons momentos que a gente teve, felizmente a gente teve, ouvindo música. Quem sabe alguma coisa que eu tenha feito, que eu tenha gostado, que eu ia ter orgulho de mostrar para meus filhos, ia ser isso. Música e proximidade com a família.
Perfeito, Sefrim. E para quem quiser levar o espetáculo da Presto para sua empresa, para sua prefeitura, para sua cidade, para o seu evento, como é que faz? Olha, pode procurar pela Presto Produções Artísticas. Eu não sei, eu sou péssimo nessas coisas, não sei, eu sei mal e mal meu nome de cor, mas procurando mesmo na internet, qualquer lugar, Presto Produções Artísticas. Posso deixar meu e-mail, jpcefrim@gmail.com, e a gente está sempre aberto para eventos envolvendo a Camerata Presto, o Madrigal Presto, que é um coral também. Tem o grupo Arte Gaúcha, que se dedica à música gaúcha, mas com componente de cordas, quarteto de cordas junto. Então esses contatos aí vão dar conta de nos encontrar. É isso aí, um grande prazer ter estado com esse artista sapiranguense. Mais uma vez te convido para domingo à noite estarmos juntos lá no Centro de Cultura para participar de uma apresentação muito especial. E vamos viver as 4 estações de Vivaldi. Boa noite a todos e a gente volta quando Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência.